Nesta segunda-feira, tivemos o início da Jornada Pedagógica 2019, aqui na Câmara de Vereadores. E nós estamos aqui com Rosineide Costa, que é presidente da APLB Sindicato. Falou um pouco no final da reunião nesta manhã, Rosineide, e a gente percebe que há uma afinação no discurso da APLB com o discurso também da Secretaria de Educação, porque ambos buscam o melhor para a educação no município de Laje. Muito bom dia para você e como é que tem sido essa relação? Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder. Com relação ao discurso que você falou aí da Secretaria de Educação, justamente com a APLB Sindicato, no sentido que nós nos entendemos nas questões que muitas vezes o pessoal às vezes pensam que é brigando que as coisas acontecem. Nós temos a relação, nós somos professores, nos respeitamos muito, não só ela como secretária, como todo o pessoal que trabalha na Secretaria de Educação, que nós sempre temos portas abertas ali na Secretaria de Educação, que é a nossa casa também, e que nós estamos sempre assim dispostos ao diálogo. Nós, quando tem alguma dificuldade com relação ao professor, ao servidor, nós entramos em contato e sempre nós somos bem recebidos lá no espaço e sempre sentamos para dialogar. O que tiver de dificuldade a gente senta e dialoga, às vezes tal situação não conseguimos, tal situação não consegue, e aí a gente caminha, mas é acima de tudo o diálogo, porque conversando a gente pode não chegar assim à resolução imediata de algum problema, de alguma situação, mas a gente busca meios de tentar conseguir êxito nessas questões. Bom, a APLB tem essa abertura com a secretária, com todos da secretaria, com todos da gestão que estão ligados a essa área da educação, para fazer diagnóstico, para dar um conselho, para dizer, olha, precisa melhorar nesse sentido aqui? Meu querido, olha só, tem algumas questões que aí, como você está citando, vai além do trabalho mesmo sindical. Então, nós, enquanto à frente da diretoria aqui da Delegacia do Vale de Quiriçá, nós vamos assim até onde nos é permitido aí. Tem questões que nós tratamos com o secretário de Educação, questões que tem que tratar com o prefeito, questões de tratar com os secretários, e com isso a gente vai tentando. Temos também alguns processos no Ministério Público com relação à demanda dos servidores, dos professores, e que, como não foi conseguido amigavelmente, como é que diz, administrativamente, foi necessário agilizar algumas ações. Não só, em todas as gestões, porque a gente sabe que a gente vai no diálogo, mas quando não consegue, a gente vai no meio que vai tentar dar um suporte. Tem um impasse entre o sindicato e a gestão e o direito do servidor. Então, quando a gente não consegue ir no diálogo, a gente vai tentar no meio judicial para ver se consegue ter uma definição direitinho para conseguir essas questões. Bom, o sindicato, você na condição de presidente dessa entidade, tem evidentemente a clareza de que nem tudo o gestor ele pode assumir a responsabilidade, é preciso muitas vezes a ação judicial para dar esse lastro a ele de tomar uma decisão, né? Não, eu não vejo nem bem por esse lado aí. Eu vejo a questão, nós temos alguns processos mesmo que são antigos, não são dessa gestão aqui, que nós temos alguns processos ajuizados. Mas o direito já do servidor, ele já está garantido no plano de carreira e no estatuto do servidor. Porém, as gestões alegavam e alegam não ter, como é que diz, financeiramente o aporte para cumprir tais situações. E daí se teve, para não se perder o prazo, teve que estar dando entrada também no Ministério Público para ver se tinha um meio mais rápido de estar se conseguindo. Mas eu te digo o seguinte, que todas essas questões que foram ajuizadas, que por verão que elas possam vir ser ajuizadas alguma questão dessa, às vezes não é nem muito falta de diálogo. É devido, como é que diz assim, não é tão devido à falta de diálogo, é devido à questão mesmo do impasse. Nós sabemos que tem um direito e às vezes a gestão tem algumas questões, não sei se
talvez financeira, de cumprimento de algumas outras situações, acaba não fazendo o que tem que se fazer com relação àquele direito que deve ser assistido ao servidor. E daí, sim, a necessidade de se ajuizar algumas questões, mas estou te dizendo de antemão que aqui mesmo, pelo menos nesse período que estamos agora em 2018, se nós já tínhamos nas gestões anteriores, agora em 2018, nós em 2019 também já sentamos também na Secretaria de Educação, temos um diálogo franco e aberto para muitas questões. Então, acho assim que eu mesmo não sou assim a favor de estar assim ajuizando questões, só se for em último caso mesmo, que é um desgaste para todo mundo, para o sindicato, para o servidor, para a gestão, para todo mundo. E isso aí todo mundo sabe que não é bom para ninguém, só em último caso. Mas, no mais, eu acho que o diálogo, a conversa, a situação resolvida administrativamente é mais viável, é mais saudável para todo mundo. Bom, então no cômputo geral, a PLB ela tem essa relação muito aberta com a gestão para poder discutir. E como tem sido essa situação do professor no município? Digamos, a satisfação deles em poder servir ao município na questão da educação. Como é que você, como presidente, tem visto isso junto a essa classe? Meu querido, olha só, eu mesmo sou professora e te digo o seguinte: os professores do município de Laje, eles são muito aguerridos, são guerreiros, fazem os seus trabalhos bem feitos, cumprem com suas obrigações. A gente sabe que em toda a profissão, geralmente tem 1, 2, 3 que às vezes não corresponde com determinadas situações. Mas eu acho assim, se toda a equipe tiver engajada para determinada situação, aí eu acho que melhora como um todo. Eu acho que tiver engajamento mesmo do professor, do diretor, do coordenador, do próprio secretário de educação, do prefeito, assim, de todo mundo, a gente consegue melhorar muita coisa na educação. Porque a gente percebe pelos números que Laje precisa melhorar, por exemplo, o índice do IDEB, né? Esse ano é um ano de cômputo das informações e requer muito do professor, né? Requer muito do professor, mas eu ainda vejo assim que requer muito do professor, que o professor está na sala de aula com o aluno. Porém, tem que ver também que não só o professor, esse resultado não é só do professor. É uma rede, né? Esse professor, esse resultado é de todo o contexto que nós temos. Nós sabemos que a comunidade escolar está muito complicada. A cada dia que passa, cada ano que passa é muito complicada. Temos a nossa população, ela é quase 80% rural. Nós temos também, se a gente for ver, a escola aqui de Marcos recebe 80% do alunado é da zona rural. E o que acontece? A gente tem que ver, num todo, numa rede também, como é que está a situação de trabalhar com esses alunos que vêm da zona rural, o daqui, até aqui o da própria cidade mesmo, os que não são menos assistidos pela família, pela própria assistência. Então, eu acho que é uma situação como um todo. Então, não só o professor, não pode colocar isso aí no colo do professor. A gente sabe que tem situações, tem casos e casos. Porém, eu acho assim que nós temos uma rede muito forte do professor. Nós temos uma rede do professor muito comprometido. E tem alguns casos que fogem assim à regra. Porém, a questão do IDEB, também nós temos nossas críticas com relação dessa provinha que é feita, que tem algumas questões. Que tem algumas coisas falhas? No meu ver, porque a situação fazia uma escola para tirar a situação do município. É por amostragem, no caso. Então tem essa questão também, mas isso que não é o essencial, porque se a gente for ver também, a gente vai ver que tem um índice de aprendizagem que também não é muito bom. Porém, eu acho que é em rede. Tem que ver toda essa questão, tem que ver no todo. Porque a família, nós sabemos, o nosso aluno que nós temos na escola, que muita família não acompanha, tem a situação mesmo de alunos que tem alguns problemas que estão sendo acompanhados pelo NAI, o município está investindo muito na situação do apoio aos alunos com necessidades especiais. Porém, os têm laudo. Nós sabemos que também tem muitos alunos também que não têm laudo, estão na sala de aula. E o professor tem que estar dando esse atendimento.
e que a família também não reconhece que ali aí passa anos, aquele menino vai reprovando. Então, o que está sendo feito para esse aluno que vem reprovando, que tem um índice de indisciplina muito grande? Então, tem N situações que a gente tem que estar vendo e não... Eu acho assim que essa culpa aí não é assim do professor. O que não foi colocado assim, que é do professor aqui, eu não vi que ser colocado dessa maneira. Porém, para quem está dentro da situação, geralmente às vezes fica essa angústia, e ainda essa pergunta, será que essa culpa é do professor? É só do professor, mas eu digo assim, de antemão, que essa culpa não é só do professor e que tem que se ver a situação maior, não sei o que, um projeto, alguma coisa para a situação maior que abrange a comunidade escolar, que abrange a família, que chegue no corpo docente, chegue em todo um contexto para tentar ver se melhora esse índice. Ano de 2019, qual a sua expectativa? Ano 2019 é um ano de IDEB também. Agora foi em 2017, agora vai ser em 2019. Mas eu não vou ficar só na questão do IDEB. Eu fico assim na expectativa que o ano de 2019 seja bem melhor que o 2018. Que nossos professores, nossos servidores da educação possam estar assim, revigorados, cheios de energias, que possam estar contribuindo nos seus espaços, cada um nos seus espaços, o mais longe, o mais perto que for, que possa estar dando sua contribuição e que a educação como um todo caminhe e que veja a questão que a educação não se faz só com o professor, não é só o professor lá na sala de aula, tem sim as suas responsabilidades, porém, para que essa educação caminhe de uma forma mais ajustada, apurada, temos N situações para chegar até lá. Como a secretária mesmo colocou aqui, a situação que está fazendo a reforma das escolas. Então, o que acontece? Isso também influencia. Já ajuda, né? Ajuda, porque os alunos estão caindo o número de matrícula no município. Nós sabemos que temos várias situações aí no município, em pontos do município estratégico. Tem outros municípios que invertem nas reformas das escolas, é uma luta quase desigual o município de Laje, e o município de Laje às vezes está parado sem acordar para essa situação. Então tira esses nossos alunos, aí então cai. Aí essa situação aí independe do professor segurar o aluno ou não na sala de aula. Por quê? Tem a situação externa. Infelizmente, situações pessoais, políticas, partidárias, que às vezes influenciam muito. Então, são N situações que acarretam essa questão da perda de aluno e do baixo desempenho dos alunos. Muito bem, nós conversamos aqui com Rosineide Costa, presidente da PLB Sindicato, trazendo importantes esclarecimentos a respeito dos problemas, né, que são enfrentados no dia a dia na sala de aula pelos professores, pelos educadores, pelos profissionais da área de educação. Rosineide, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente e aproveite bastante, assim como também todos aqueles que estão aqui para, evidentemente, angariar conhecimentos para esse ano de 2019. Aproveite bastante a jornada pedagógica. Isso, meu querido, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Quero assim reforçar o convite aos filiados da PLB Sindicato para estar sexta-feira, dia 22, aqui nesse espaço, na Câmara de Vereadores, às 8h30 da manhã, para estar aqui na nossa Assembleia. Vai ser a primeira Assembleia do ano, que a gente possa estar nos fortalecendo para esse ano 2019 e que possamos colher bons frutos, que possamos recuperar e revigorar nossas energias, nossas forças, para que em 2019 nós possamos não ter, muitos entraves para o sucesso, que a gente possa estar melhorando a cada dia, não só como um professor, eu também como diretora sindical no meu espaço de trabalho, e enfim, que nós possamos estar todo mundo alinhado para que possamos ter os melhores resultados em 2019. Ok, está aí, portanto, Rosineide Costa, presidente da PLB, falando aqui na programação da Rádio Líder FM.